Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Esperar um pessoal entrar, um grupo maior entrar. Como vai? Olá, boa tarde. Como estão todos aí? Tudo bem? Aqui em Porto Alegre faz frio e chove também. Meu nome é Melina, eu sou publisher da revista Plástico Sul e nós estamos iniciando o Conexão Plástico Sul dessa semana, que é uma série de entrevistas, de bate-papo online com dirigentes e empresários da indústria do material plástico. Boa tarde, estou esperando mais gente aqui na nossa live. Quando formar um grupinho, a gente começa. Olá, olá Silvia, tudo bem? Olá Ana, tudo jóia? Espero que estejam todos bem, todos seguros, não é? Que é isso que é importante nesse momento. Vamos iniciar então. Gratidão a todos pela audiência. É importante a gente trocar experiências e conhecimento para que a gente saia muito mais fortes dessa pandemia, de tudo isso que está acontecendo, né? O apoio da live de hoje é da Rule Standard Extrusão e Coextrusão. Gratidão por acreditar e confiar no nosso trabalho, no nosso conteúdo. Bom, que o Rio de Janeiro continua lindo, todo mundo já sabe. É e sempre foi, sempre vai ser um lugar maravilhoso. Mas foi um dos mais atingidos pela pandemia do coronavírus. Além do sistema de saúde, a economia também é fortemente, seriamente atingida por pandemias como essa que nós estamos vivendo. E hoje a gente vai até a capital carioca para entender um pouco o olhar da indústria de lá sobre a nossa situação, sobre o que estamos vivendo hoje e também saber um pouquinho sobre a competitividade da indústria do Rio de Janeiro, saber um pouquinho sobre as indústrias de transformação de plásticos carioca, como se encontram nesse momento. E para conversar sobre tudo isso conosco, eu vou convidar um grande amigo da revista Plástico Sul, que é o Marcelo Azen. O Marcelo, ele é diretor da Plastilab e diretor também do Centro Industrial do Rio de Janeiro e é conselheiro da FIRJAN, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou convidá-lo a participar. Aqui a nossa dinâmica. Olá, Carlos, tudo bem? No Instagram ele às vezes dá umas surpresinhas, vamos ver se vai dar tudo certo. Olá, Marcelo! Oi, boa tarde a todos. Tudo bem com você? Tudo na mais perfeita. Aqui está um clima maravilhoso, um céu azul sem uma nuvem. Tá Ah, lindo o Rio. aqui chove e frio, para variar, né, nessa época do ano. Pois é, pois Marcelo, é. deixa eu te agradecer por ter aceito o nosso convite. Para nós é muito importante a tua participação. Faço um agradecimento especial em nome de toda a equipe da Plástico Sul pelo carinho que tu nos confere nesses 20 anos de trajetória. Sempre um amigo muito querido para a gente. E estamos aqui, né, prontos para mais uma ação. Você sabe que eu sou quase um local aí no Rio Grande do Sul. É Gosto muito verdade. de vocês, do povo do Rio Grande do Sul e do povo do Sul em geral. A gente tem já um relacionamento desde a primeira Plastec, né? Que É verdade. eu, com a Plastilab a gente participou como expositor. E de lá para cá a gente só tem tido alegrias com vocês. É verdade. Muitas feiras, muitos eventos, congressos, que a gente se encontra Isso, e sempre bate papo, uns papos bem legais, né? isso, Marcelo, mas isso. hoje a gente vai conversar aqui sobre, eu queria o teu olhar, a tua experiência
sobre a indústria de plásticos no Rio de Janeiro. Sabe que o Brasil é um país continental, então a gente tem diversas regiões e cada região tem as suas peculiaridades, né? E eu queria saber como está o Rio. Como é que está o Rio, em Rio de Janeiro, se tratando de transformação de plásticos, de competitividade, de pandemia, enfim. A gente tem bastante assunto para conversar. Para começar, eu queria um breve perfil teu. Quem é o Marcelo Azen? Bom, o Marcelo Azen hoje tem 69 anos, começou com 39 anos começou a Plastilab, né? Eu sou engenheiro mecânico e eu me especializei em montar a fábrica para os outros e fazer a fábrica funcionar e entregar a chave para quem tinha me contratado. Então, antes da Plastilab, foram 17 unidades industriais, e eu costumo dizer que do alfinete ao avião, o que precisar de uma fábrica, eu teria condição de fazer se eu tivesse mais novo. Agora eu quero ficar quietinho aqui dentro da Plastilab. Mas foram muitos anos aí, desde 18 anos até 39 anos, quando eu comecei aqui, andando pelas fábricas dos outros, aprendendo a não fazer, tá? Porque a melhor coisa que você tem na tua vida é você conseguir ver os erros e saber como fazer para não cair novamente no erro. E eu tive a sorte de ficar presenciando os erros de muita gente. Então, com isso aí, eu consegui aprender um bocado e lá pelos 39 anos de idade, a gente teve a ideia de montar uma fábrica para a gente mesmo, para a nossa família. Vocês conseguiram escutar? Porque parece que teve uma interrupção aí. Tá travando a tua imagem, mas o teu áudio tá bom por enquanto, tá tudo certo. Pode continuar. Helena? Oi, tá ouvindo? Conseguiu? Sim, Sim. escutamos. Então, basicamente, a história é essa daí. Comecei trabalhando como engenheiro com 22 anos de idade, já era engenheiro formado, e aí fiquei de 22 a 39 anos trabalhando para os outros e começamos a nossa fábrica aqui em Madureira, no Rio de Janeiro. Tá ouvindo, Marcelo? Tá ouvindo? Agora sim. Tá. E qual é a tua participação como dirigente do setor plástico, Marcelo? Eu queria que tu contextualizasse um pouco para a gente. Sim, eu fui vice-presidente do Sindicato da Indústria de Material Plástico até o começo do ano passado. Com a saída do presidente por problemas de saúde, eu fiquei como presidente e preparei um grupo novo de novos empresários, né? Gente com muita capacidade, muita vontade de trabalhar para me substituir. E eu acho que a gente foi muito feliz nas escolhas que a gente fez. Hoje, no meu lugar, tem o Gladstone Santos, que em breve será, se já não é, uma pessoa muito conhecida no cenário nacional, que hoje, inclusive, está postulando a vaga de presidente da Firjan. Agora, em agosto, terá uma eleição e o Gladstone encabeça uma das chapas para ser presidente da Firjan. E com isso aí eu consegui sair do Simperj depois de 16 anos e tenho certeza absoluta que a gente conseguiu deixar uma renovação muito bem feita e com pessoas que vão dar muitas alegrias para o Rio de Janeiro. Perfeito. Marcelo, fala, pode continuar. Só completando. Sendo vice-presidente ou presidente do sindicato, a gente tinha cadeiras de diretores na Firjan. Eu, além de ser diretor da Firjan, eu também sou o diretor do CIRJ. Quando eu saí da presidência, da federação, só fiquei com o cargo de diretor do CIRJ. Só complementando.
Perfeito. Marcelo, vamos conversar então sobre o que representa o Rio de Janeiro, na sua opinião, dentro da indústria do plástico nacional. Certo. Bom, vocês sabem que a indústria de plástico começou aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? A cidade do Rio de Janeiro, que era a capital federal. E aí começaram a acontecer uma série de coisas históricas. A primeira delas foi pegar a capital e levar para Brasília. Isso daí já deu uma boa queda na economia da cidade do Rio de Janeiro. E aí ela passou a se chamar uma cidade-estado. Era uma cidade que era o estado da Guanabara, né? E ainda conseguia sobreviver bem. Aí veio um novo revés, que foi pegar a cidade do Rio de Janeiro, juntar o resto do estado do Rio de Janeiro, que era um estado bem pobre, e essa junção fez com que a economia do Rio de Janeiro ficasse mais fraca ainda. E aí a pá de cal veio quando a gente tinha descoberto 85% do petróleo do país, e o nosso amigo José Serra, senador ou deputado federal lá por São Paulo, conseguiu fazer uma lei que o petróleo seria taxado no destino e não na origem. Ou seja, ele levou para São Paulo, que era onde havia o maior consumo, o imposto. Ou seja, o ICMS que a gente teria de direito, já que é o único produto que é taxado no destino e não na origem, ele depois conseguiram passar para a gente um royalty, que é infinitesimal menor do que o ICMS que a gente poderia ter aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, o Rio de Janeiro foi lançado, vamos dizer assim, num rio cheio de piranha e foi sendo comido parte a parte. E aí o que aconteceu? E aí a gente tem que entender também os governadores que entraram. Um estado que era muito fraco com o desenvolvimento muito fraco, que era o Rio de Janeiro, e todo aquele valor que tinha antes da cidade-estado teve que ser dividido com um estado que não tinha nada. Então começaram a aumentar os impostos, né? O ICMS, que é o imposto estadual, e foi aumentando, 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 e aí os estados em volta começaram a diminuir. Em suma, a coisa ficou muito ruim, porque as indústrias pagavam alto demais energia, pagam alto demais o ICMS sobre os produtos, as coisas foram sendo levadas para a bancarrota, muitas empresas saíram do Rio, outras quebraram, e, na verdade, veio a insegurança, a corrupção, os roubos às transportadoras, né, deixando os fretes cada vez mais caros, e a coisa foi ficando cada vez pior. E respondendo objetivamente você, hoje, de primeiro que a gente era lá no começo, a gente está entre quinto ou sexto no Brasil. Em qual ranking? No ranking até do pessoal do Zunheda, aí, como é que é o nome? Segundo a Maxim, em quinto lugar no ranking de transformação de plásticos, vamos dizer assim. De quinta para sexta, tá? Sendo que 85% da matéria-prima está aqui no Rio de Janeiro, né? Ou verdade. seja, é um absurdo isso. E o pior de tudo é o seguinte, o material que a gente compra... Tá vendo? Um pouquinho, tá cortando um pouquinho, Marcelo. Tá cortando um pouquinho. Sim, pode falar. Basicamente foi isso que aconteceu. Tá? Eu tentei traçar uma história aí bem reduzida para que vocês pudessem entender o que aconteceu com o Rio de Janeiro.
O que levou a esse tipo de resultado, né? Marcelo, quais são Isso. os principais materiais fabricados na região? Aí eu vou fugir um pouquinho dessa pergunta, vou te responder de outra forma. Aqui, você sabe que para fabricar plástico você tem diversos processos, né? Uhum. Você tem injeção, tem termoformagem, tem sopro, tem todos eles. E aí, aqui no Rio de Janeiro nós temos todos. Travou. Vou esperar um pouquinho. Vamos aguardar um pouquinho, Marcelo, que deu uma travada. Deu, acho que deu. Marcelo, tá me ouvindo? Agora Você tá sim, me a ouvindo? gente tem todas as extrusões, a de lâmina, de placa, a gente tem sopro, a gente tem termoformagem, tem injeção. A gente, por exemplo, aqui na fábrica tem injeção e termoformagem de precisão. Tá? E a gente tem uma coisa muito interessante aqui, porque a gente tem a UFRJ, a PUC, a COP, e tem diversas escolas de design. Então, a gente tem infraestrutura, tem material humano com criatividade espetacular. Então, com isso aí, a gente consegue fazer praticamente tudo o que é possível ser feito, com preço, com qualidade, com criatividade, ou seja, a qualidade do produto plástico do Rio de Janeiro é muito boa. E eu posso te dizer que a gente exporta, eu digo, as empresas como um todo, né, a Plastilab, as empresas como um todo aqui do Rio exportam com um nível de qualidade superior até mesmo às coisas que a gente vê de fora. A gente vê coisas importadas que chegam em vários locais aí que não chegam aos pés das peças que são feitas aqui no Rio de Janeiro. Perfeito. Deu uma travadinha de novo. Deu. Fechou? Tá ouvindo? Tá ouvindo, Eu estou te Marcelo? ouvindo. Tá. De vez em quando você Perfeito. some, eu fico com saudade de você, aí você aparece de novo. Marcelo, vamos falar um pouquinho, já que a gente está falando já sobre isso, né? Sobre competitividade. Como você avalia, Marcelo, já dentro desse contexto todo que você está narrando para a gente, a competitividade da indústria carioca? Os pontos negativos a Sim. gente já conversou bastante agora aqui. Então, eu não sei se teria mais alguma coisa para acrescentar e também para acrescentar de pontos positivos, que você também já falou um pouquinho. Na verdade, olha só. Marcelo, É, só um adendo. O Albano Schmidt está perguntando como está o projeto do Centro de Pesquisas da Petrobras. na verdade, eu não vou poder responder sobre isso. Eu sei que está andando muito dinheiro sendo colocado lá, tá? Muito dinheiro sendo colocado. A olhos vistos, a coisa está crescendo. Parece assim um local de alienígena de tão diferente que é, mas eu não tenho detalhes, tá? Posso até depois buscar para o meu grande amigo Albano aí e procuro mandar para ele com certeza, tá? Tá, joia. Fechando parênteses, vamos falar sobre a competitividade. Vamos lá. Certo. Bom, olha só, como em todo lugar, né, você tem algumas empresas que conseguiram alavancar suas coisas e crescer absurdamente, exportando, e tem outras que não conseguiram fazer isso e estão rateando até hoje, até a hora de fechar. Tá? A gente, de vez em quando, toma uns sustos, porque chegam pessoas com projetos que a gente não imaginava que podia acontecer aqui no Brasil e está escondidinho em algum lugar, faturando milhares, milhões de dólares aí, aqui no Rio, com tecnologia de ponta e com produtos muito interessantes que às vezes a gente nem
Tá travando um pouco. Vamos aguardar um pouquinho. Daqui a pouco destrava. Deu. Bora. Quando você some, eu devo parar de falar, não é isso? Se você, quando você perceber, você para. Aí quando eu aparecer de Sim, novo, você continua. certo. Então, isso que eu ia te falar. Com 47% de imposto que as indústrias pagam, e se alguém disser para mim que não é isso, eu digo que até mais do que isso, porque eu garanto para você que quando você tem 40%, antes era 50% de multa na demissão do fundo de garantia, quando você pega os 40% agora e joga, porque 40% de multa é imposto para mim. Não vem dizer para mim que isso é salário, que não é, isso é imposto. Então, a gente tem 47% de imposto sobre o nosso produto. Ou seja, tu fatura 100 e tem que pagar 47 para todas as escalas do governo aí. Com isso daí, só quem realmente é muito capaz, ele consegue sobreviver. Tá? Eu não digo isso do Rio de Janeiro, não. Eu digo isso para o Brasil Brasil. todo. Tá? A pessoa, a empresa que consegue fazer a sua vida pagando 47% de imposto, ela tem que ser muito competente. Esses caras não quebram mais. Mas se tivessem na Alemanha, se tivessem na Áustria, se tivessem nos Estados Unidos, eu, o Albano Schmidt, todos esses que nós temos juntos aí, que somos parceiros, a gente estava andando de helicóptero para cima e para baixo, um carro bem simplesinho para não ser assaltado no meio da rua. É basicamente isso que a pessoa tem. Não é agricultura, não é nada disso. É indústria. Conforme dizia o Roberto Campos, né, é a indústria que dá a condição de um país se desenvolver, de crescer. Enquanto a gente estiver pagando 47% de impostos, a gente não vai a lugar nenhum. A gente só vai sofrer e quem for competente vai conseguir sobreviver. Tá certo. A necessidade da reforma tributária, né, Marcelo? Exatamente, exatamente. Marcelo, você me passou a situação da indústria de transformação de plásticos no Rio de Janeiro, uns números da Firjan, que Sim, apontam que no final de 2019 eram 14.800 colaboradores. Em 2020, eu, iniciou contratando 239 colaboradores da indústria de transformação de plásticos. E na pandemia, perdeu-se 847 colaboradores, né? Te exatamente. pergunto, né? Eu queria que você fizesse uma avaliação desses números e já aproveitando para falar sobre a crise do Covid-19, de que forma ela impactou as indústrias no Rio de Janeiro, na sua visão de empresário, quais foram os impactos e como vocês estão lidando com isso. Ótimo. O que aconteceu? Nós tivemos um grupo chamado Gabinete de Crise aqui no Rio de Janeiro, que juntou Firjan, Federação da Indústria do Rio de Janeiro, alguns médicos, infectologista, pneumologista, os caras que entendem desse mal, PUC, UFRJ, COP, SEBRAE, e as pessoas juntaram o que os médicos diziam que era necessário. Tá. Então, as indústrias de plástico, apesar de terem sofrido alguma coisa como, por exemplo, área de bares e restaurantes, isso fechou. Então, quem vendia para bares e restaurantes precisava de ter uma substituição de produtos para poder sobreviver. E isso daí
fui muito bem capitaneado pela Firjan, quem centralizou as necessidades foi a Firjan, tá? E junto com o Sebrae passaram para o Simperge, exatamente na cabeça do Gladstone Santos, que distribuiu para as empresas do Simperge, as associadas, e algumas não associadas, o que era necessário. E aí a gente colocou mãos à obra, a indústria plástica é muito flexível. Eu, por exemplo, eu parei 3 linhas de produção para fazer a Face Shield, que é aquela máscara que cobre o rosto todo até o ouvido, desenhada por um infectologista chamado Shebabo, o Dr. Shebabo, que dizem que é o cara que entende desse negócio. Tanto é verdade que as nossas máscaras vão até o ouvido, tá? E algumas que a gente vê aí na rua que foram cópias, elas são feitas de Polyclear G, que é completamente transparente, e tem gente fazendo até aqui só amassando o rosto com polipropileno, ou seja, o cara está sempre numa nuvem, ele não consegue enxergar muito bem o que está acontecendo na frente dele. A gente também fez essa máscara aqui, ó, que é uma máscara Sim. que eu só não estou usando agora para não atrapalhar vocês, que é uma máscara feita pela Plastilab, que tem aqui um filtrozinho, que você tira de 2 em 2, de 3 em 3 horas, de acordo com onde você esteja. E o que é mais interessante nessa máscara é que as pessoas que têm problema de audição conseguem ler o seu lábio. Tá? Qual é a outra grande vantagem? A máscara não é jogada fora. Ela é perene e você só troca o descartávelzinho daqui de dentro. Então, nós fizemos a Face Shield, essa daqui, e estamos fazendo também as telas que o pessoal chama de tela de acrílico, mas a gente ou faz de PS cristal, que é da Polyclear também, ou PETG, dependendo de quanto o cliente queira gastar e quanto tempo ele acha que ele precisa que dure as telas. Então, uma coisa foi substituindo a outra. Mas, por exemplo, os hospitais de campanha precisaram de tudo, né? E a gente tem uma linha muito voltada para o hospital, né? Você sabe disso, e a gente é o único no Brasil a fazer o talher inquebrável. O talher inquebrável justamente para que a pessoa que está deitada numa cama no hospital, ela não coma um pedaço de garfo, um pedaço de colher, alguma coisa assim. E as marmitas, né? As marmitas descartáveis ou recicláveis, a gente não deve nem falar mais descartável, as marmitas recicláveis Descartáveis que e foram muito recicláveis, né? usadas, assim, cresceu bastante com... Hã? Cresceu muito o consumo com os hospitais de campanha. Agora, pelo que eu soube, tem um hospital de campanha aqui que está com 13 pacientes. Praticamente a coisa aqui no Rio de Janeiro esfriou. Não tem, pelo menos na Que boa cidade do Rio notícia. de Janeiro, não estou falando no estado, tá? Sim. Mas diria que uma coisa conseguiu entrar no lugar de outra e a gente, pelo menos na Plastilab, não perdeu muito. Mas quem dependia de bares e restaurantes, quem dependia de aviação, a gente também faz muita peça para carenagens, algumas coisas assim, isso tudo parou. Quem dependia de máquinas, de equipamentos, isso tudo parou. Tá? Então, basicamente, eu acho que eu consegui traçar aí o que você me perguntou. Mas se falhou alguma coisa, você me pergunte, que eu tenho o maior prazer de te É que, responder. na verdade, são as oportunidades também que surgiram com a pandemia, né, Marcelo? Alguns setores, E, obviamente, perderam, né, estão perdendo, mas existem setores que estão se reinventando, que têm essa oportunidade também de se reinventar. O Albano está dizendo, aqui em Joinville, a taxa de ocupação dos hospitais públicos está quase 100%. Aqui em Porto Alegre também, Albano. Eu acho que é questão do nosso inverno, a região sul, né? As doenças respiratórias. Então, o sul ele está enfrentando agora o seu ponto mais, seu ponto chave da isso. pandemia. O principal momento é agora para nós. Mas que bom que no Agudo. Rio já está passando.
Isso. É, é. É, No Amazonas e no Ceará também, que começaram primeiro, também parece que está bem. O pessoal já está começando até a fazer operações eletivas, que isso tudo tinha parado, né? que coisa boa, que coisa boa. Isso o Brasil é um país gigante, né? Então, é por isso que a gente É, fala, cada estado tem as suas peculiaridades. Aqui no Sul, a gente enfrentou até o momento, a gente conseguiu levar, né? Até junho a gente conseguiu levar. Entrou o inverno, a gente está realmente numa situação bem difícil por aqui. é. Marcelo, tá me ouvindo? Deu uma travadinha. Tudo certo? Ó, travou um pouquinho. Na verdade, tá, aqui tá legal. Na verdade, a Europa dá dentro do Brasil, né? É, Ainda sobra um bocado de espaço. é verdade. Vamos falar então como empresário, Marcelo, quais as maiores dificuldades desse momento? Em contrapartida, quais as oportunidades sobre o teu olhar que eu sei que é otimista? Olha, eu estou tendo muita busca de. Eu acho que nós estamos mudando de era, né? Aquela era de é fácil ir lá na China buscar o produto e trazer para cá. Eu acho que isso mudou. Acho que mudou pelo que eu estou vendo, porque tem muito. Primeiro, a gente está fazendo muita nacionalização. E eu consigo fazer a nacionalização que está saindo mais barato do que o pessoal trazer da China. Primeiro, porque o dólar está bem alto. Segundo, que o frete também está terrível. Terceiro, porque o cara compra um negócio lá do outro lado do mundo e não sabe como é que vai chegar aqui. Tá? Então, essa pandemia mostrou que muita coisa não chegou. Nós estamos falando de respiradores, nós estamos falando de uma série de coisas que não chegaram. E o pessoal ficou com medo. Aqui, o cara pede uma coisa para a gente, a empresa pede uma coisa para a gente, aí a gente diz assim, olha, a hora que você quiser, pode ir lá na fábrica que tu vai ver teu produto sendo feito, a tua ferramenta sendo fabricada. Ou seja, o cara tem como monitorar a situação do dinheiro que ele está empregando. Tá? E eu posso te dizer que não tenho nenhuma empresa que nós nacionalizamos alguma coisa para eles que ficaram chateados com alguma coisa. Ao contrário, estão muito felizes. Primeiro, porque estão ganhando dinheiro. Segundo, porque o prazo de entrega é muito menor do que vindo de fora. E terceiro, porque está olhando no olho do engenheiro que está fazendo o trabalho, do ferramenteiro e do dono da empresa. Ele está falando com as pessoas aqui junto. Né? Ele está falando junto. Então, eu, por exemplo, eu prefiro comprar sempre no Rio de Janeiro. Primeiro porque a gente está dando emprego aqui, a gente está tentando fazer com que a economia aqui melhore. E segundo, porque se eu estou com alguma dúvida, pego o carro, dou um pulo lá e vou ver o que está acontecendo. Entendeu? Eu acho que é muito mais seguro, muito mais prático e você vai garantindo a qualidade daquilo que você comprou. Quer dizer, eu acho isso, né? E tem dado certo. Sim, travou um pouquinho de. Tá Ou certo. seja, respondendo o que você me perguntou, qual é a oportunidade? A oportunidade é nacionalizar aquilo, trazer para dentro do Brasil, trazer para dentro dos estados quem tem competência de fazer aquilo que estava sendo feito lá fora. Travou um pouquinho, tá ouvindo? Vamos ver. Um pouco volta o Marcelo. Deu. Conseguiu ouvir o que é que eu. Acho que é bom repetir um pouquinho, voltar um pouquinho. Ó, travou de novo. Vamos ver aqui. Vamos aguardar um pouquinho o Marcelo.
Vamos aguardar o Marcelo. Caiu. Vou tentar convidar ele de novo. Vamos lá. Fiquem aí, não saiam. Que a internet dele acho que não está muito boa hoje. Vamos ver se ele vai entrar de novo. Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha nas questões. Ver se ficou alguma coisa. Se passou alguma informação. Boa tarde, parabéns por mais uma live. Rogério, obrigada, Mani. Uma pergunta para o Marcelo, para quando ele voltar. Marcelo, como estão os aspectos da coleta seletiva e reciclagem de plásticos aí no Rio? A gente tem esse assunto para tratar ainda hoje. Achar plásticos, vamos ver se ele voltou aqui. Vamos convidar de novo, adicionar. A gente ainda vai tratar sobre a questão da reciclagem no Rio de Janeiro. Tem bastante tema ainda para a gente conversar e por tempo está curto. Vamos ver aqui se ele aparece. Convidei ele para participar. Vamos aguardar. A gente vai ter que passar algumas perguntas. Vamos aguardar o Marcelo. Vamos ver. Estou te convidando, Marcelo, para entrar. Você tá. Já lhe enviei o convite para entrar novamente. Você não recebeu? Vou tentar de novo, vamos lá. Aqui. Isso. Agora vai. Vamos ter fé. Pronto, voltou. Cadê o Marcelo agora, meu Deus? Marcelo! Agora eu tô aqui. Cadê o Marcelo fugindo da live? Não sumi, não, estou aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sobre as oportunidades, você escutou o que eu falei? Até um certo momento. Vamos retomar um pouquinho, Então vamos lá. As oportunidades, basicamente, são aquelas de nacionalização. Por quê? Porque ninguém mais está querendo trazer coisa de fora, podendo fazer aqui, olhando no olho de quem está fazendo, olhando as suas peças, olhando a sua ferramenta. Ou seja, está saindo mais barato, mais seguro e com mais prazo receber as coisas fabricadas aqui de dentro do Brasil. Então, é essa a grande oportunidade que a gente tem agora. Perfeito. Marcelo, a gente tem ainda 20 minutinhos, 15 mais ou menos, porque a live ela cai com 1 hora, né? O Instagram nos derruba. Mas vamos lá. Novo normal. Como é que a sua empresa está vendo o novo normal, além, claro, dessas oportunidades que você citou? A gente está vendo também a questão como eu te falei, eu não gosto de chamar inadimplência, né? Mas a dificuldade, né, das pessoas em arcarem com as suas dívidas, com seus boletos, enfim. Como é que você está enxergando tudo isso? Antes eu vou contar uma coisa para vocês. Na pandemia, tudo ficou esquisito, né? Aquilo que você comprava não chegava. Não chegava porque a fábrica estava parada, as outras fábricas estavam paradas, a transportadora não entregava porque não tinha caminhão, o correio não entregava, a coisa ficou assim, um caos, um caos. E a gente teve que fazer de tudo para não deixar ficar sem material os hospitais. Tá? Então, foi guerra, guerra mesmo, guerra. Sim, e porque você principalmente trabalha na área hospitalar, né? Você é bem específico da área hospitalar também. Muito interessante. Uma parte da fábrica trabalha para hospitalar, mas a outra fábrica é muito forte na indústria. Né? Sim. Então, assim, não podia faltar nada para os hospitais. Né? Como é que o cara no hospital ia ficar sem comer porque está sem talher? Então, foi assim um negócio absurdamente difícil de você administrar. Tá? Aí, nós ficamos num novo normal. Né? O que é o novo normal? O novo normal é que várias empresas, por exemplo, a gente vende para comércio também, tá? Vários comércios fecharam.
e está parecendo que não vão abrir mais. Né? E tem aquelas empresas que nunca deram nenhum problema de pagamento. Tá? Você nunca teve problema com elas. Mas você está com medo de vender para elas. Tu não sabe, pô, foram 3 meses que os caras ficaram sem faturar. E aí, como é que faz? Entendeu? Então, o novo normal tem uma outra situação. Nós ficamos 3 meses sem repor as coisas que estavam quebrando, que você estava precisando, né? Lâmpada, que deve ter queimado um monte na casa de todo mundo, ventilador, uma série de coisas. Lá em casa eu estou com um monte de coisa que eu estou comprando aos poucos, de acordo com o que as empresas estão abrindo. Então eu acho que nesse primeiro mês do novo normal vai ter um acesso muito grande de compra de coisas que quebraram nesses 3 meses. Ou seja, essa demanda está reprimida. Então Claro. as pessoas precisam comprar isso daí. E aí o primeiro mês vai ser um mês onde não tem estoque, onde não tem transportadora para transportar material, onde não tem matéria-prima porque o pessoal está voltando, e a coisa vai andando assim, de uma maneira que você vai ajustando, 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 mas é o novo normal. Então vai ter um primeiro pique, que é devido a esses 3 meses que ficaram parados e quebrou um monte de coisa, e depois a coisa vai se normalizando. Mas o problema é que ninguém tem estoque hoje em dia. Entendeu? Então, o novo normal vai começar com um pique alto, na minha opinião, e depois vai se estabilizando num nível um pouco menor do que a gente tinha antes. Eu posso dizer que o mês passado, a gente já estava no novo normal, junho, né? Nós perdemos 20% do normal. Deu 20%. para ter uma ideia? Deu para 20% ter do uma. normal. É. Mas Tá. agora a gente acha que o Uhum. pico vai ser agora em julho, agosto. De desempenho, tu quer dizer, o pico. O pico de venda. Pico de De venda, venda, de porque as desempenho. pessoas estão sem estoque. Tá. Vamos falar, Marcelo, sobre as ações do governo federal. Sim. Eles fizeram algumas ações, implantaram para a sobrevivência dessas empresas, né? Na tua É. opinião, essas ações, elas são satisfatórias ou você acha que falta alguma coisa, enfim? Olha, eu posso falar pela gente, né? Pela Plastilab. Para a gente funcionou sim, tá? Na verdade, a gente é uma empresa que tem capital de giro, né? A gente realmente cuida muito bem do caixa da gente. E aí, a única coisa que eu fiz foi, quer dizer, fiz duas coisas. Uma, pegar 2 meses de empréstimo para o pagamento do pessoal, que eu fiquei com medo de ficar com pouco capital de giro, e 3,25% era um dinheiro barato. Então, peguei esses 2 meses aí de complemento para pagar o pessoal e peguei as pessoas que estavam acima de 50 anos e deixei em casa naquele outro processo que o governo federal fez. Então, para mim, funcionou. Agora, eu tenho ouvido dos nossos parceiros aqui, das outras empresas, que houve algum problema, o pessoal estava reclamando que o crédito não chegava na ponta. Tá? Eu realmente não posso te falar muito sobre isso, porque eu ouvi, mas eu não tinha Sim, não é como uma experiência que interceder. você passou. Exatamente, não tinha como interceder e, poxa, nem como me posicionar, porque comigo, na mesma hora, fizemos até com o Itaú, que era onde está as nossas folhas, e na mesma hora, falaram, não, doutor Marcelo, pode ficar tranquilo que o dinheiro vai estar na sua conta no dia que o senhor precisar. E não teve problema nenhum, graças a Deus. Tá? Então, Tá. quanto a isso, o meu testemunho é que funcionou. Uhum. Toda hora tá travando. Eu acho que você conseguiu ouvir, né?
Conseguimos ouvir. Marcelo, eu queria falar com você também sobre as questões que envolvem reciclagem e coleta seletiva no Rio de Janeiro. Queria o seu olhar sobre a questão da reciclagem e da coleta. Você está ouvindo? Muito, estou ouvindo bem. E posso o seu falar muito olhar sobre isso. Posso falar Não muito pode? sobre isso. Ah, bom, Posso, então tá que posso. bom. Eu queria Nós falar um temos. pouquinho sobre reciclagem e também já o seu olhar sobre a questão da Covid-19, a imagem do plástico que se sobressaiu, né? A importância, né? E como é que vai ser depois da pandemia, se ele vai se acompanhar nesse ritmo, ou se o pessoal vai chegar e vai dizer, não quero mais saber de plástico, não vamos mais usar e tal, não serve mais para nada. O que tu acha sobre tudo isso? Bom, olha só, aqui no Rio, a gente tem um diretor do Simperja que está trabalhando já com a Plastilab há 25 anos. Então, como a termoformagem ela dá muita apara, todo o meu material vai para eles desde 25 anos atrás e eles se acostumaram a fazer a reciclagem. O nome dessa empresa é MMS Plásticos. Tá? Sim. E o filho deles, o Rafael Sete, né, o Marco Sete é o dono e o Rafael Sete, então, foi acompanhando isso aí junto com o pai nesses 25 anos e fez tampinhas, está recebendo garrafa PET, está recebendo tudo, está reciclando e está doando uma infinidade de cadeiras. Como é que é o nome de cadeira dessas cadeiras para pessoa que não consegue andar? Como é que é o nome? É a cadeira de rodas. Já entregou mais de 200 cadeiras de rodas aqui, junto com algumas igrejas, com escolas públicas. Está fundamental esse trabalho dele, espetacular. Eu gostaria muito que você ouvisse esse nome, Rafael Sete, que é diretor também do Simperja, e um dia chamasse-o para uma live dessas aí. Legal, aí será um prazer. O pessoal vai adorar. Mas eu queria aproveitar e falar um pouquinho disso daí, sobre reciclagem, sobre essa praga que veio lá de fora com essa tartaruga que estava com um canudo dentro do nariz. Né? O que acontece? Isso aí foi um absurdo, mas um absurdo assim, sem tamanho. Para mim, é a mesma coisa, só que não tem agulha. Né? Você serve exatamente para você colocar dentro do corpo humano uma determinada substância. Eu acho que ninguém entendeu isso. Um canudo é uma seringa hipodérmica. E aí, esse pessoal, vereadores e deputados querendo mídia, aproveitaram aquela deixa lá da ONU, né? Daquela tartaruga que estava com um canudo dentro do nariz, tá, para fazer o que vocês viram que fizeram. Proibiram o canudo e deixaram o canudo de papel. Só que o canudo de papel é celulose, né, parafina e soda, cloro. Tá? Eu mergulhei muito na minha vida, tá? E de vez em quando também dou minhas mergulhadas, né? Faço caça. Agora eu não faço mais caça submarina, só olho lá dentro. Quando você acha um canudo, o canudo está boiando que ele é de PP, 0,9, você vai lá, pega o canudo e recicla ele, o canudo plástico. O canudo de papel, ele vira uma massa que fica encostada ali do lado das pedras, na maré, e quando vai lá para dentro, você vê que é uma massa de lixo. Ele não some, ele vira lixo. E usa madeira, usa cloro, e é uma porcaria. Você bota dentro de qualquer coisa, em 5 minutos ele não presta mais. Ou seja, uma conquista humana, que era o canudo de plástico, para mim é uma conquista humana, porque se você pegar seus filhos, for em Porto Alegre, e ele tiver com sede, quiser tomar uma água mineral, você não vai deixar ele tomar num copo sujo daquele, porque você tem certeza que um copo d'água
ele precisa de 1,6 litro de água limpa para ser limpo. Você acredita que o cara do restaurante ou do bar vai limpar ele com 1,6 litros d'água limpa? Não vai, duvido. Agora, o canudo você pegava, botava dentro da garrafa e dava para o teu filho beber. Tá? Então, os caras conseguiram fazer um desserviço para a humanidade. Não foi para o Brasil, não, foi para a humanidade. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês que pode chocar vocês. Eu fiz um teste se eu consigo botar para dentro um canudo do meu nariz. Tá? Eu não consegui, eu fui incompetente, não consegui. Tá? Eu gostaria muito se alguém conseguisse fazer isso que aquela tartaruga fez. Ela não fez aquilo, porque ninguém consegue aspirar um negócio que está furado. Tá? Na COP, tem gente que está com coceira por causa desse negócio. Muita gente na COP acha que isso daí foi fake. Tá? Eu não posso dizer isso porque eu não sou cientista. Agora, eu tentei e não consegui chupar um canudo pelo nariz, porque o canudo tem um buraco e não deixa entrar no meu nariz, porque... Exatamente. Então, basicamente, era isso que eu tinha que te falar sobre a pandemia. A gente realmente forneceu muita marmita para o pessoal comer nesses hospitais. A gente forneceu muito talher. E tudo que tinha dentro dos hospitais de campanha era de plástico, inclusive os respiradores. Então, não é possível que essas pessoas que eram oportunistas continuem a falar esse monte de besteira e continuem a serem ouvidos pela opinião pública. Porque a opinião pública aprendeu muito com isso. Aprendeu muito. Eu estou falando contigo. Você não teria coragem de deixar um filho teu, poxa, botar a boca num copo em Porto Alegre para beber uma água. Talvez você vai pegar uma garrafa, vai limpar a tampa da garrafa para ele beber na boca, no gargalo da garrafa, e não vai deixar no copo. Então, poxa, ter um pouquinho de análise, buscar um pouquinho de seriedade nas coisas e não fazerem a coisa para ganhar voto. Né? Desculpe aí, isso daí é o que eu acho. Tá certo. E como está a reciclagem aí no Rio de Janeiro, Marcelo? A coleta seletiva? Pois é, eu não vou falar da reciclagem, eu quero que você converse com o Rafael Sete, porque o Rafael Sete vai te dar uma noção espetacular do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Mas, olha, é espetacular mesmo. E eu tenho assim, um orgulho muito grande que eu peguei ele pela orelha para levar ele para o Simperj. Ele deve estar escutando aí, daqui a pouco ele é capaz de me xingar aí, mas ele está fazendo um trabalho espetacular, espetacular mesmo. Tá? E aí, vale muito mais a pena você ouvir dele do que de mim. Mas fale com o Rogério e com quem perguntar aí, que realmente vale a pena conversar com o Rafael e mostrar o que está fazendo. Ele montou uma estrutura toda para isso, gente muito capaz. Que legal. Marcelo, e daqui para frente, você arrisca falar em perspectivas? Bom, olha só, eu tenho uma coisa antes para te falar. A perspectiva que eu tinha, que eu vejo, e que é o que está dando certo para a gente aqui, são as nacionalizações. Coisa que era feita lá fora, coisa técnica, que a gente pode fazer aqui mais barato e mais próximo do atacadista ou do consumidor final. Esse vai ser o foco da Plastilab. Vai cada vez colocar mais produtos. Hoje a gente tem 2.640 produtos. Tá? Vai desde embalagem, passando por blister para prótese de silicone. Ó, o Rafael falando aqui, Marcelo. Ó, o Rafael falando. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Temos um time muito forte no Simperj, cuidando da reciclagem. Obrigada, Rafael, por nos assistir. Mas tu tem que chamar ele. Chama ele que tu vai ficar maravilhada.
É, Voltando, desculpa te cortar. Vamos lá para perspectivas que a gente tem mais 5 minutinhos. sim, tá. Então, peraí, esses 5 minutos eu quero falar bem das Opa, vamos lá. pessoas. Pode ser? Bom, Pode. olha só, José Ricardo Roriz. José Ricardo Roriz, cara, é um comandante, um general, um marechal, sei lá o que a gente pode imaginar, que fez de tudo, até aparecer do lado do presidente. Ele apareceu lá em Brasília e não se escondeu nessa pandemia. Ele ficou o tempo todo batalhando pelo setor de plástico no Brasil. Tá? É um homem que, enquanto tinha vários, vamos dizer, presidentes, executivos fugindo, encostados em algum lugar, fugindo da pandemia, o cara estava de avião para cima e para baixo, correndo atrás. Então, primeiro de tudo, agradecer demais ao trabalho que o Roriz fez. Tá? Espero muito que ele consiga ser o presidente da Fiesp, porque ele está na luta aí para ser o presidente da Fiesp. Gostaria muito, porque eu não posso dar meu voto para ele, mas garanto que se eu pudesse, eu dava 10 votos para ele, pelo trabalho que ele está fazendo, pelo general de brigada que ficou na frente das linhas no momento da guerra. Tá? Outra pessoa que outras pessoas que trabalharam muito nessa pandemia foi o Gladstone Santos, que é o presidente do sindicato. Cada vez que tinha um lançamento de alguma empresa do Simperge, ele batalhava junto com a Firjan para esse produto aparecer e para realmente a gente poder vender e conseguir sair dessa pandemia. E todo o pessoal da Firjan que centralizou essas necessidades, né? O pessoal de imprensa que ajudava a colocar isso na mídia para que as pessoas soubessem que no Rio de Janeiro tinha condição de atender às necessidades dos hospitais. Então, isso daí era um negócio que eu precisava falar, que as outras pessoas precisavam saber que tem um presidente na Biplast, que é um presidente, que é um general, que é um marechal, que está na linha de frente. Tá? Que no Rio de Janeiro nós temos um presidente que me substituiu, que tenho muito orgulho dele, e que na Biplast nós temos um grupo de presidentes de sindicatos que são excelentes, talvez, eu não posso dizer, mas talvez seja a melhor safra de muitos anos. Vintage, se é que a gente pode dizer assim. Tá? Desculpe aí se eu passei do teu tempo, mas eu achava que tinha que falar isso que eu falei. Não, não. É que, na verdade, o Instagram mesmo nos derruba. Ele, daqui a pouco começa uma contagem regressiva aqui. Marcelo, Sim, deixa sim. eu te agradecer. Agora é minha vez de te agradecer pela tua participação hoje aqui. Você sabe que eu admiro demais o seu trabalho. Sou sua fã, de verdade, de carteirinha. Faz muitos anos que eu acompanho, né, as suas ações junto ao sindicato, junto à tua empresa. Então, quero te agradecer. Esses 20 anos foram construídos também muito com a tua ajuda, com a tua colaboração, sempre disponível para a gente. Tá? Quero agradecer também a audiência de todos que participaram. Essa live ela ficará disponível no nosso canal do YouTube por tempo indeterminado. E também a gente vai divulgar nas outras ferramentas digitais que a gente tem. Facebook, Twitter e LinkedIn. Então, se você chegou no meio, perdeu alguma coisa, não tem problema. Fácil de recuperar lá no YouTube Web TV Plástico Sul. Muito obrigada a todos. Espero que tenham gostado da nossa conversa, né, Marcelo? Apesar de ter travado um pouquinho e coisa e tal. Mas é isso aí. Essa é a dinâmica de live. Live é na hora, live é ao vivo. E é isso que faz ser uma ação tão bacana, né, Marcelo? Tá me ouvindo? Beleza. Muito. Então tá. Melina, muito obrigado mesmo. Tá? Eu acho que o mais importante dessa live foi falar para as pessoas que nós tivemos heróis nessa guerra. Tá? E os heróis não estavam só nos hospitais, apesar de que Vai talvez cair, ó. fossem os nossos Vai cair. maiores 7, 6, 5, já tá heróis. caindo, Marcelo.